E tudo quanto disserdes ou fizerdes, fazei-o como se fosse o próprio Cristo. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Mais um devocional diário da AD Holinés. Aqui hoje nós vamos aprender, hoje é dia 25 de maio de 2025, nós vamos aprender hoje tudo para Jesus, tudo é para Ele. Um adolescente chamado Júlio, ele queria assistir a um show de um cantor muito famoso na época. A sua mamãe pega Júlio e leva até aquele show daquele cantor famoso, que recentemente havia aceitado Jesus Cristo como seu Salvador, havia declarado a sua fé no Senhor, crucificado e ressuscitado, Jesus Cristo. E quando Júlio vai para aquele show, acontece algo lá que marcou a vida do Júlio. Aqueles cantores, eles cantaram algumas músicas que eram do seu sucesso. E quando eles cantaram 4 músicas do seu sucesso, alguém no meio da plateia gritou e disse: canta uma música para Jesus, canta uma para Jesus. E aquele moço disse: nós já cantamos 4 músicas para Jesus. E eles agora crentes, e eles fizeram justamente o que o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 15 ao 24. Tudo quanto vocês forem fazer, façam como se fosse para Jesus. Isso marcou a vida daquele jovem adolescente, Júlio, e marcou seu coração para todo sempre. Tudo que fazemos ou dissermos, temos que fazer, sejam elas por palavras ou por ações, tem que ser para a glória dele. Tudo é para ele, tudo é por ele. E você? O que você tem feito hoje? Tem glorificado o nome do Senhor? Tem levado glória para ele? Mas vamos lá. Nós vamos aqui aprender agora no capítulo de número 25, 26, 27 de 1 Crônicas. Capítulo 25, 26, 27. Ontem nós aprendemos no capítulo 24, Davi ele começou a organizar os obreiros do templo, ele começou a separar todo o ministério, ele começou a separar os sacerdotes, começou a separar os cantores, os músicos, aqueles que cantam tamborim, ele começou a separar a todos na obra do Senhor. E eu marquei aqui no meu rascunho que toda igreja, todo ministério precisa ter organização, precisam ter organizado. E aqui eu aprendo e tomo a parte que me cabe. Eu preciso organizar realmente algumas coisas que precisam ser feitas na igreja de Holinés, a qual estou pastor. Davi organizou os cantores, as músicas, os sacerdotes, e agora no capítulo 26 ele começa organizando os profetas. Até turno de profeta tinham lá na igreja, no templo, na época de Davi. E o que eu achei interessante aqui, eu marquei alguns pontos. Ele começa organizando e na medida que ele vai organizando, diz que eles eram treinados, eles eram capazes. 3, eles eram de responsabilidade. 4, eles eram conselheiros. 5, eles eram oficiais. 6, juízes. E por último, eram homens de valores. Essas são as qualidades dos obreiros que Davi escolhe para fazer parte da adoração a Deus no templo. Desde guarda até o porteiro, todos tinham essas qualidades aqui que acabei de mencionar. Capítulo de número 27, Davi organiza os soldados em 12 batalhões. Cada batalhão, cada pilotão tinham 24 mil soldados. Cada 24 mil soldados nesses 12 pilotão era para estar de plantão durante um mês do ano. Então, um batalhão para o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. Cada um tinha o seu capitão, tinha o seu comandante, e lá tem a relação de quem era o comandante de qual mês e quem era o batalhão. Em seguida vem uma lista aí dos 12 homens mais importantes das tribos de Israel, que vem mencionando aí também, muito importante. E por último ele coloca aí alguns homens que eram encarregados. Era encarregado para as uvas, encarregado para a plantação de azeite, encarregado para aqueles que cuidavam do camelo, encarregado para cuidar dos gados, encarregado para cuidar dos figos, encarregado para cuidar dos campos, encarregado para cuidar das oliveiras, encarregado para cuidar
de tanta coisa. Davi tinha muito encarregado e era tudo plantação Davi. Pensa no homem rico, era Davi. Um homem que era pastor de ovelha, pastoreava lá na terrinha lá, né? No meio do nada, esquecido por todos, mas lembrado por Deus. Capítulo número 27 traz uma lista das pessoas mais importantes também no reinado de Davi. E eu achei interessante a quantidade de conselheiros que Davi tinha. Diz aí, Jonathan, o seu tio, era um conselheiro. Aitofel era conselheiro oficial do rei. Fora Aitofel tinha mais 2 ajudantes que o ajudavam também nos conselhos. Uzai também era um conselheiro do rei. Joabe era o comandante do rei. E tudo isso, irmãos, faz parte da administração de um reinado, a administração de uma cidade, a administração de um rei. Isso aí está o princípio da administração, da organização, isso seja para a igreja, seja para qualquer instituição. Tudo precisa ser feito à ponta do lápis, bem organizado. Agora chegamos no livro do Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 9, versículo do 1 ao 23. Fala da história de um homem que era cego de nascença. A Bíblia diz que Jesus entra com seus discípulos naquela cidade e encontram logo na porta da cidade um jovem que era cego de nascença. A Bíblia diz que os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou, esses ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse: nenhum nem outro. Isso aconteceu para o nome do meu Pai vir ser glorificado. E a Bíblia diz que Jesus chega até aquele moço, faz lodo, né? Pega um pouco de barro, cospe, faz o lodo, passa no olho daquele moço e diz: vai até o tanque de Siloé e lava-te. Eu não sei qual era a distância que tinha para ir até o tanque de Siloé, e eu não sei qual era a dificuldade ou não que teria um homem cego para ir até lá. Mas a ordem de Jesus não podia ser quebrada, tinha que ser seguida. E aquele homem vai para o tanque de Siloé se lavar, e há uma grande surpresa. Quando ele chega lá, ele é curado. Agora ele volta curado, e a Bíblia diz que algumas pessoas começam a encontrar ele no meio da rua e perguntam: vem cá, esse não parece com aquele cego que vivia mendigando? O outro dizia: parece. O outro dizia: não, mas é ele. O outro dizia: não, não é ele, se parece com ele. E aquele moço dizia: sou eu mesmo. Mas como você ficou curado? Ele disse: olha, um homem chamado Jesus colocou lodo, né, nos meus olhos, barro com cuspe, e mandou me lavar no Siloé. Eu fui, me lavei e voltei vendo. Pegaram aquele homem e levaram na sinagoga perante os fariseus, porque essa cura aconteceu no dia de sábado. Fariseu é fariseu. Eles não ficam contentes nunca quando Jesus cura, quando Jesus salva, quando Jesus tem um encontro real com a pessoa. Eles não param nunca. E a Bíblia diz que esses fariseus começam a interrogá-lo e dizer: quem foi que te curou? Ele disse: um homem chamado Jesus. Mas você sabe quem é ele? Ele disse: não, porque eles queriam que o cego declarasse para ele que Jesus era o Cristo. E haviam já proibido, os fariseus, que ninguém dissesse que Jesus era o Cristo, porque muitos estavam crendo nele. Por fim, chama os pais daquele cego e pergunta para os pais do cego, né? Esse menino realmente era cego? Ele disse: era cego. Cego de nascença. Mas como é que ele ficou vendo? Olha, como ele ficou vendo eu não sei, mas que ele era cego, era. E a Bíblia diz que eles não disseram a verdade, que Jesus tinha curado, porque eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Há muitas coisas que pessoas hoje não falam. Vem aqui. Porque tem medo de ser expulso da sinagoga, da congregação, da igreja onde estão. Se pessoas tivessem coragem e falassem a verdade, meu Deus. Mas deixa para lá. Aí a Bíblia diz que os fariseus ficaram chateados com essa situação, não queria que os homens dissessem. Aí os fariseus disseram para aquele moço que havia se curado, né? Este homem que te curou é pecador. Por que é pecador? Porque ele não guardou o sábado. Hoje é sábado e ele curou no sábado. E o moço que havia sido cego disse: olha, se era pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Irmão, tem coisa que só cego não vê.
Um abraço a todos, amanhã temos mais.